no último mês, desde o dia da pesquisa do dia 15 de setembro, a avaliação positiva, ou seja, os que qualificam o governo Bolsonaro como ótimo ou bom, cresceu 8 pontos. Um pouquinho mais numa, um pouquinho menos na outra, mas constantemente crescendo e melhorou 8 pontos. 8 pontos em um mês é muita coisa, não é pouca coisa. Mas é esperado, porque todo governo, se não for um desastre, todo governante tende a crescer durante a campanha eleitoral. Pois é, mas o governo do Bolsonaro é um desastre. Aí é um estelionato eleitoral, não é? Mas um governo que está em 0-0 não pode ser chamado de... Nós podemos considerar um desastre. Do ponto de vista da opinião pública, não é. Porque tanto que tem mais de 40% do eleitorado que votou nele, né? Então, não estou dando a minha opinião, estou só levando em conta os números, né? Então, vamos lá. No último mês, ele cresceu 8 pontos. A avaliação positiva cresceu 8 pontos. E ela cresceu em todos os segmentos. Estava olhando aqui, e isso é bastante importante. Então, cresceu 7 pontos entre os homens e 8 pontos entre as mulheres. Claro, como entre as mulheres partiu de um patamar mais baixo, a avaliação positiva entre as mulheres ainda é menor do que os homens. 35% das mulheres acham o governo ótimo ou bom e 41% dos homens. Entre as pessoas de renda, de escolaridade mais baixa, de renda mais baixa, cresceu menos. E aí é que está o problema do Bolsonaro. É um governo que governa para rico. Então, ele tem enorme dificuldade de crescer, mesmo de melhorar a avaliação entre os mais pobres. Então, entre quem ganha até 2 salários mínimos, que é a faixa mais pobre que o Datafolha pega, ele cresceu só 3 pontos. Agora, entre quem na faixa imediatamente posterior, que é de 2 a 5 salários mínimos, ele cresceu 12 pontos. E na faixa de 10 salários mínimos ou mais, ele cresceu 15 pontos. Então, esse que é o ponto. Quer dizer, as políticas eleitoreiras que estão sendo feitas, né, distribuição de dinheiro em época de eleição, as emendas do relator, o crédito consignado, que é um grande assunto. Se você monitora as redes sociais, os grupos de WhatsApp, você vê que falar em crédito consignado, o nego fala muito mais de crédito consignado do que qualquer assunto religioso na rede, entendeu? Então, isso que move a vida das pessoas, a economia, o bolso, como sempre, ele está fazendo uma diferença nessa reta final que pode vir a beneficiar o Bolsonaro. Agora, vamos lembrar o seguinte... Agora precisa melhorar muito mais, não, Zé? Porque com 51% de rejeição contra 46% do Lula, então, esse ótimo bom aí não tinha que encostar nos 45%, 50% para ele conseguir... Não precisa chegar a tanto, mas o problema é que o ruim e péssimo precisaria transferir para o regular. E do regular ele poderia... Porque, em geral, é assim, você converte 80%, 90% do ótimo e bom em voto, e no regular é um pouco menos. 1/3, 1/4, raramente metade. E do ruim e péssimo, só os malucos que acham que um governo é ruim e péssimo e declaram voto no outro, né? No candidato. Tem, mas é muito pouco, 3%, 4%. Então, o que eu estou vendo aqui? Os 41, os 38 de ótimo e bom dele, ainda está abaixo da intenção de voto, né? Então, ele está convertendo, obviamente, eleitores que consideram o governo regular. Ele tem uma intenção de voto espontâneo, Jair Bolsonaro, de 41%. O Lula de 46%. Ainda está abaixo da espontânea. Então, assim, Kennedy, o que eu... Tentando traduzir aqui, só para dar mais um dado, para mostrar também onde é que o Bolsonaro tem realmente dificuldade. Ele cresceu 9 pontos no Sudeste, a avaliação positiva, e só 3 no Nordeste. Quer dizer, no Nordeste não tem jeito. Ele pode distribuir dinheiro, pode se pintar de dourado, pode dançar frevo, não se mexe porque a avaliação melhora muito, muito pouco, tá certo? No Nordeste ele tem 25% de ótimo e bom, que é o que ele tem de intenção de voto, basicamente, né? Então, o que aconteceu? Ele cresceu no Sudeste, cresceu no Sul e cresceu muito no Norte e Centro-Oeste, cresceu mais de 10 pontos nessas duas regiões. No Norte, onde ele cresceu 12 pontos, a avaliação positiva, é uma das regiões mais beneficiadas
pela distribuição de dinheiro do Auxílio Brasil per capita. Então, talvez isso explique. E outra coisa que vale salientar, o grande crescimento da avaliação positiva foi nas regiões metropolitanas, que estava abaixo do interior, empatou e agora até passou, 40-37 nas avaliações positivas. Então, o movimento, se o Bolsonaro vier a ser eleito, e obviamente não é um desejo, ele vai ter que ir lá, não para Aparecida, mas ele vai ter que ir na casa do Paulo Guedes e agradecer muito ao Paulo Guedes, porque se não fosse o Paulo Guedes, ele não teria essa taxa de ótimo e bom nessa altura do campeonato, à custa de políticas eleitoreiras, de um estelionato eleitoral, o uso da máquina sem precedente.